reunião da Reserva Federal Norte-Americana e a subida das ações da Volkswagen. São dois dos temas que vão marcar o nosso Market to Market desta semana. Se quer saber mais, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Market to Market. Estamos aqui para mais uma semana a olhar para a atualidade das bolsas de mercados financeiros e, como sempre, tenho comigo Pedro Lino. Pedro Lino, olá Pedro. Olá, boa tarde, Bárbara, boa tarde a todos. Vamos então, esta semana temos aqui muitos temas para falar, mas há um deles, não é, Pedro? Há um deles que acaba por marcar a agenda desta semana, que foi a reunião da Reserva Federal Norte-Americana, conhecida como Fed. E o que é que nós podemos dizer e sistematizar e sintetizar aqui para quem não teve a oportunidade de acompanhar a reunião? Quais é que foram aqui os principais pontos e o que é que saiu então desta reunião? Bem, antes de mais dizer que as reuniões dos bancos centrais são sempre muito importantes porque acabam por afetar a decisão de investimento muitas vezes a médio e a longo prazo, e é importante mesmo em termos de literacia financeira. Aprendemos conceitos, aprendemos como é que os banqueiros centrais pensam, como é que os conceitos de taxa de juros, desemprego, inflação, É uma expectativas. aula de economia, de macroeconomia. Completamente, por isso hoje é preciso que fiquem bem atentos, porque isto vai ser vamos falar de muitos conceitos muito importantes, provavelmente muitos iremos abordar outra vez, mas hoje estamos aqui perante um dia Uma muito, oportunidade para quase uma aula, digamos assim, não é? eu acho sim, porque são muitos conceitos. Então, a Reserva Federal deixou as taxas de juro inalteradas, entre 0 a 0,25, e para os próximos, o facto mais importante é que até 2023, em princípio, não irão subir as taxas de juro. Ou seja, Jerome Powell quis foi ancorar as taxas de juro nos níveis atuais, porque, como já vamos depois ver nos próximos gráficos, as taxas a longo prazo têm vindo a subir. Mas o que é facto é que, nesse quadro, o que conseguimos ver é que as projeções são que as taxas permaneçam a 0,1% até 2023, isto em média. Ao mesmo tempo, a Reserva Federal anunciou que iria manter a compra de títulos mensais em 120 mil milhões de dólares, ou seja, até 2023 também vai continuar, no fundo, a financiar a economia, seja as empresas através da compra de obrigações das empresas, seja principalmente o governo americano, que lançou o programa de estímulos, foi aprovado, os americanos começaram a receber os cheques esta semana e já se fala num programa de infraestruturas, ou seja, o governo americano vai precisar de imprimir dinheiro e de emitir dívida, e o que a Reserva Federal está a dizer é que, bem, até 2023, para além de taxas baixas, nós vamos continuar a comprar, garantindo a recuperação da economia. E outra grande preocupação é a recuperação do desemprego, ou seja, mesmo que a inflação, também já lá vamos, a inflação suba no curto prazo, a grande preocupação da Reserva Federal é que foram perdidos ainda faltam recuperar cerca de 9 milhões e 500 mil postos de trabalho, e enquanto esses postos de trabalho não forem recuperados, a expectativa de que a política de juros se mantenha baixa para que as empresas contratem, para que o governo contrate e a economia tente voltar à normalidade. Por isso, muito sucintamente, foram estas as principais decisões. E há aqui eu gosto muito deste gráfico que tivemos aqui a preparar e pedir-te aqui também a ajuda para explicar o que é que são estes pontinhos amarelos e estes gráficos, porque este gráfico dá-nos aqui uma indicação de quais é que são as expectativas, não é? No fundo, dos membros que compõem o Conselho da Reserva Federal e que Correto. fazem a votação. Cada um dos pontinhos é uma pessoa, é ou não é verdade? Exatamente, são 18 membros que tomam as suas decisões, e cada pontinho significa onde é que eles veem as taxas em 2021, 2022, 2023 e a mais longo prazo.
O mais longo Portanto, prazo nós normalmente no é. eixo vertical, só para explicar aqui aos nossos seguidores, no eixo vertical nós quando temos 0, 0,5, onde está marcado 1, 1,5, 2, aí significa o valor da taxa de referência, não é? Da taxa de referência norte-americana. Depois, no eixo horizontal, onde nós temos os anos, e os pontinhos então indica que aquele pontinho 1, aquela pessoa prevê ou antecipa que em 2021 a taxa fique num determinado patamar. Todos acharam, houve consenso aqui, não é? Sim, Em em 2022 2021 já não há tem. consenso. Não, em 2022, até porque se prevê que a economia acelere substancialmente, já existem 4 membros que antevêem ou que irão provavelmente votar uma subida de taxas de juros. Irão votar vencidos, porque a maioria continuará a votar se fosse hoje, iria continuar a votar a manter as taxas. Mas o que é facto é que já existem 4 membros, que são mais do que na última reunião de dezembro, já votariam numa subida de taxas. E 2023, já são 7 que prevêem que as taxas de juros possam estar a níveis superiores às que estão atualmente, e depois, no longo prazo, o consenso é para taxas de juros de 2,5%. 2,5. Mas o que é facto é que prevê-se já esta inclinação, esta subida, esta inversão das taxas de juros, e mesmo que à medida que a economia começa a recuperar, a inflação e o crescimento económico, que este ano foi revisto também em alta para cerca de 6,5% dos 4,1%, se não estou em erro, alguns membros começam a pensar, bem, a economia pode aquecer demasiado e provavelmente 2023 já teremos mesmo que subir as taxas de juros. As Mas taxas de esse juros. realmente é um gráfico muito, muito importante, porque vemos a evolução e como é que vota cada membro. Aqui Aqui, nós temos então as taxas de juros de curto prazo com as taxas de juros de longo prazo, não é? sim, no fundo é a diferença dos 10 anos, as taxas a 10 anos, para as taxas a 2 anos. E o que nós vemos, principalmente no último mês e meio, é a subida das taxas de juros de longo prazo. Este diferencial está a subir de uma forma bastante expressiva. E apesar de Jerome Powell ter dito que nos próximos 3 anos as taxas praticamente ter garantido que não se iriam alterar, ou nos próximos 2, contamos 22 e 23, o que é facto é que já existe a expectativa, e aqui mais uma vez outro conceito, a gestão das expectativas dos consumidores, dos investidores, expectativa de inflação, expectativa do investimento e do crescimento. O que é que nos está a dizer? Está a dizer que a longo prazo os investidores esperam uma aceleração forte, principalmente da economia americana, e que as taxas possam estar a um nível bastante superior às que estão atualmente. Por isso, este diferencial de taxas de juros do longo prazo para o curto prazo, normalmente numa primeira fase até costuma ser positivo para as bolsas, porque depois de um período de recessão, o que isto significa é que a economia está a arrancar. Agora, o problema é quando sobem demasiado, pode ter um efeito penalizador, que é o que estamos a ver um pouco também mais recentemente no Nasdaq, algumas quedas, porque a subida também muito expressiva dos juros não deixa com que as empresas e as famílias se ajustem. Mas, mais uma vez, as taxas de juros a de longo prazo indicam que a economia vai recuperar e que vamos ter mais custos na dívida. E quando olhamos aqui para a inflação, que eu tinha-me antecipado aqui um bocadinho e já estava aqui a mostrar, mas temos aqui a expectativa de inflação para os próximos 5 anos, o que é que acaba por estar ilustrado aqui neste gráfico essa expectativa? Sim, porque no fundo é a aceleração da economia com os programas de estímulos de 1,9 trilhões de dólares e o que se estima ser um pacote de programa de infraestruturas superior a 1 trilhão de dólares que vem aí. A expectativa é que a economia recupere muito mais rapidamente e que a expectativa de inflação, no fundo, que a inflação comece a subir, os preços comecem a subir dos produtos e dos serviços. E o que temos é que a 5 anos já se espera uma inflação de 2,56% neste momento, quando a média o objetivo da Reserva Federal e do Banco Central Europeu é os 2%. O que nós temos visto é que também, durante muito tempo, estivemos abaixo desse objetivo, e por isso o que Jerome Powell também ontem disse é que, mesmo que este ano as taxas de inflação seja superior a 2% e
esteja mesmo até próximo dos 3% em alguns meses ou supere, que isso não será fonte de preocupação para ele, porque primeiro, ou para os governadores da Reserva Federal, porque para eles o que interessa é a recuperação do emprego. Mas, mais uma vez, aqui em termos de expectativa, o que os investidores e o mercado começam a incorporar é uma subida também da inflação, fruto da forte aceleração da economia americana. Uhum. Aliás, também na Federal, na reunião da Reserva Federal Norte-Americana, foram reveladas as expectativas de crescimento para a economia, que são bastante maiores do que para a Europa, não é? O que essa parte não é assim tanto de estranhar, não é? Infelizmente, não. E, Infelizmente, os Estados Unidos dão-nos 10-0. nesse ponto, infelizmente, sim. Aqui há um gráfico também interessante de passarmos, que tem a ver aqui com o efeito que as taxas de juro têm No dólar. aqui no dólar, ou seja, o gráfico que estava a mostrar, já volto a pôr, há um impacto nas taxas de juros, as taxas de juro têm um impacto então no dólar. E o que é que nós podemos ver aqui então, Pedro? Este é o índice do dólar, é o dólar index, e o que ontem vimos foi que houve uma primeira reação em queda, ou seja, o dólar baixou quando Jerome Powell disse que nos próximos 3 anos as taxas iam se manter baixas. No entanto, à medida que os investidores durante a noite foram incorporando mais notícias e o facto de estar a ser negociado um novo programa de estímulos e de a economia, no fundo, acelerar e estar a incorporar os dados do crescimento da economia americana superior a 6% este ano, o que nós vimos foi uma recuperação do dólar e contra praticamente todas as moedas. E o índice do dólar Dólar americano indica-se. Uhum. diz-nos é um cabaz de moedas contra o dólar. E o que nós estamos aqui a ver é a mais longo prazo, e o que vemos é já uma inversão, uma tentativa de inversão da tendência de queda do dólar que veio desde 2020. E porquê? Porque as taxas de juros, como estão a subir no longo prazo, há um maior suporte para o dólar, ou seja, o dólar, quem anda a vender dólares tem o que se chama de custo-oportunidade, que é não ganhar a taxa de juros de longo prazo. Por isso, é natural que, apesar de impressão de tanto dinheiro, que o dólar, tendo em conta a subida das taxas de juros, esteja mais forte. E foi isso que nós vimos hoje e no dólar index. Este é o euro-dólar. O euro-dólar é o que representa cerca de 40% do dólar index, porque é o maior parceiro comercial também dos Estados Unidos. E ontem também tivemos uma primeira apreciação do euro, seguida de hoje de uma depreciação, ou seja, exatamente o mesmo movimento do dólar index. O dólar hoje começou a apreciar-se e, no fundo, o euro começou a baixar novamente, também tendo em conta o processo de vacinação e todo, infelizmente, o atraso que a zona euro está a ter e que terá consequências ao nível do crescimento europeu. Sim, era uma coisa que nós falávamos até fora aqui do programa, quando mesmo pesquisando e fazendo uma leitura pelos principais meios de comunicação financeiros e um pouco por todo o mundo, e mesmo os relatórios que se vê circular no mundo financeiro, nota-se claramente aqui uma diferença entre o que se está a passar nos Estados Unidos e o que se está a passar na Europa. Enquanto nos Estados Unidos há um programa de vacinação em marcha, em força. Em todo o caso, há um foco muito grande em recuperar a economia o mais rapidamente possível. Na Europa, o foco está... parece que as pessoas estão só a discutir aqui a vacinação. Não é que não seja importante, longe de nós dizer isso, pelo contrário. Mas, de repente... largou-se aqui um bocadinho este foco, e é interessante, até na semana passada tivemos aqui a olhar para a reunião do Banco Central Europeu, uma semana depois estamos a olhar para a reunião da Fed, e sejam expectativas de inflação, estavas a falar há pouco, enquanto de repente Christine Lagarde, presidente do BCE, do Banco Central Europeu, falava e apontava até, recordo-me que as expectativas de a inflação em torno de 2% a título periódico no final do ano, mas que a preocupação sempre é manter idealmente abaixo dos 2%, e do outro lado do Atlântico, Jerome Powell diz, ok, mesmo que passe, não estou preocupado, eu quero é pôr isto a mexer, não é? Portanto, aqui na Europa tudo muito devagar, tudo muito ali com pinças, e
nos Estados Unidos, usando uma expressão inglesa, hands-on, não é? E até o próprio programa, não é? Até a própria bazuca daquele lado é maior, não é? E É atua de maior maneira e diferente. rápida. E rápida, porque enquanto aqui se continua a discutir e lá está, a burocracia envolveu-se no processo de vacinação, que, para a este ritmo, os americanos, ao ritmo de 3, 4 milhões de pessoas por dia, os americanos a fim de julho, de fim de maio, início de junho, estão praticamente todos imunizados, não precisam de passaporte nenhum. Na Europa andamos a discutir a criação do passaporte, que é algo que se calhar até nos vai discriminar, quando devíamos estar a acelerar o programa de vacinação para que qualquer europeu pudesse ser reconhecido E internacionalmente como estando entretanto, famílias, empresas de corda na garganta, não é? assim. A verdade é essa, é que enquanto andamos aqui nas burocracias, a Europa ainda continua a ser, na tua opinião, também muito burocrática. Não, completamente. Então, repara, os americanos aprovaram, o Biden assinou o programa de estímulos no domingo, na segunda estavam a começar a receber as transferências bancárias, já não são É cheques, verdade. porque o anterior presidente é que gostava do nome dele lá no cheque. Gostava do helicóptero money a disparar, não é? E era sempre, víamos o nome de Trump. Aqui não, transferências bancárias, as famílias já têm o dinheiro na conta, muitas pessoas já sentem o alívio financeiro, enquanto na Europa continuamos a discutir a bazuca, que na realidade não há bazuca nenhuma, porque a bazuca, aquilo já é uma pistolita, quando chegar já não dá para nada, porque é verdade, infelizmente, que as pessoas cada vez estão mais endividadas, os negócios em Claro. dificuldade, e andamos aqui com moratórias a comprar empréstimos às pessoas, enquanto nos Estados Unidos não. E empurrar com a barriga é um problema. Sim, sim, E sim, sim. empurrarmos aqui com a barriga. E empurrar. Agora, voltando aqui para se finalizar aqui um bocadinho esta ideia, mas ainda temos aqui tempo para olhar para o efeito que tudo isto teve, por exemplo, no ouro. Não é? E é curioso, aqui quando nós olhamos para o gráfico do ouro, e este é o de curto, já passa aqui também o de mais longo prazo, que leitura é que nós podemos fazer aqui do efeito que está a ter as taxas de juro e esta política monetária no ouro? É verdade, e é praticamente, este gráfico é praticamente igual ao do dólar index, ou seja, o que nós vimos foi ontem uma subida do ouro quando as taxas de juros se perspectivaram manter bastante baixas e o dólar desvalorizou, ou seja, no fundo o ouro subiu, mas depois durante a noite, à medida que o dólar também começou a valorizar, o ouro baixou. E porquê? Porque apesar dos Estados Unidos estarem a imprimir muito dinheiro e continuar a imprimir nos próximos 2, 3 anos, e o ouro normalmente costumava ser o refúgio, o que é facto é que a subida das taxas de juro dá um suporte adicional ao dólar. Por isso, o ouro neste momento tem que ser visto também com alguma prudência, apesar de no longo prazo a tendência continuar a ser de alta, não se pode descurar que o ouro possa baixar até 1500, mas mesmo assim em longo prazo continua a subir, mas já não é aquele ativo refúgio e mais, há que perceber que o efeito de subida de taxas de juros pode no fundo retirar o efeito de refúgio ao dólar. Ok. E relativamente ao petróleo, o que é que para fazermos aqui, para corrermos e temos aqui o crude de Nova York e dizer aqui que o Sweet Light Crude é o petróleo de referência de Nova York. O Brent do Mar do Norte é o petróleo de referência para nós que estamos aqui na Europa. Mas vamos então aqui ver nos Estados Unidos, não é? Estamos a falar aqui, a fazer aqui um apanhado da reunião também da Fed, do impacto que tem. Vamos a olhar aqui para o petróleo, para o crude. Ontem também, quando a Reserva Federal anunciou que o crescimento iria ser superior, cerca de 6%, também tivemos, e também foram divulgadas as reservas de barris de petróleo, houve uma ligeira subida, mas se olharmos também mais a longo prazo, nós não nos podemos esquecer que o petróleo teve uma grande subida no último ano e chegou a transacionar menos $40 em abril Verdade. do ano passado. Por isso, é natural que exista agora uma correção, porque a atividade económica tem que acompanhar este crescimento e o que estamos a assistir é isso mesmo, é também o impacto da subida do dólar
E quando o dólar valoriza substancialmente, também normalmente temos um efeito de correção no petróleo. Por isso, quer as matérias-primas, quer o ouro, quer o petróleo, hoje estão a ser vítimas da força do dólar. Muito bem, e penso que ficámos aqui com um apanhado do impacto que teve esta reunião da Fed, e agora então é tempo do nosso Market Update. Então, e para destaque desta semana, Pedro, o que é que temos? O que é que escolhemos Esta aqui? Vamos de carro, hoje vamos de carrinho. semana, hoje vamos de carro. Alguém perguntou que títulos eram estes que eu tinha atrás. Alguns são títulos de ações. E hoje vamos falar da concorrente de uma ação que temos aqui, que eu tenho aqui atrás, que é a Volkswagen. A A Volkswagen, que esta Volkswagen semana disparou. está hot. Está em destaque, não é verdade? Está em destaque e muitas vezes estas ações também estão em destaque. É preciso as pessoas também terem cuidado, porque ela subiu cerca de 25% em pouco mais de 4 dias. Espera, Pedro, tenho que te interromper, desculpa. E tenho que dizer, nada do que nós estamos aqui a dizer deve ser interpretado ou constituído como qualquer tipo de recomendação. Toda a informação que nós prestamos aqui é informação com fins meramente educativos, ok? Portanto, não constitui qualquer recomendação. Dito isto, porquê é que escolhemos Agora também então? referi que eu não tenho Volkswagen, não tenho ações, não tenho qualquer interesse em promover a empresa, Por mas acaso também tenho. não. Por Pois acaso é, também por não acaso tenho não. Volkswagen. Mas teve a ver com a escolha, teve a ver com a volatilidade e com a subida e com o plano estratégico que a empresa apresentou e que durante anos a Volkswagen andou, no fundo, não apresentou um plano para apanhar a Tesla que é a líder dos carros elétricos e, Elétricos. no fundo, impulsionou toda esta nova indústria que se está a revelar que vai ser transformadora para os próximos 5, 10 anos, até 2030. E finalmente a Volkswagen tem imensas marcas, como por exemplo a Bentley, a própria Volkswagen, a Scania, a Porsche, começou a ter uma estratégia e passou ao mercado qual era a sua estratégia para os próximos 10 anos. Então até 2030 é o foco não só na construção de carros elétricos, mas também num sistema próprio de baterias. E isso, no fundo, passou a mensagem para os investidores que finalmente temos aqui uma possível Um Tesla concorrente à europeia. altura da Tesla com uma capacidade de produção completamente diferente, não é? A questão é essa. Portanto, o que acaba por acontecer esta semana é que, transmitindo essa ideia ao mercado, o mercado diz calma, que de repente a Tesla pode ser destronada em termos de market cap também, não é? O que acontece é que a Volkswagen, que é negociada na Bolsa Alemã e noutras, mas o Pedro já vamos aqui falar desse ponto, o que acontece é que ultrapassa a SAP e fica como a maior empresa a cotar na Bolsa Alemã, não é verdade? Portanto, de repente,
alto lá que alguém vai ultrapassar a Tesla, não é? E o que acontece é que de repente as ações disparam e eu queria também, Pedro, aproveitar para explicarmos isto, que é, não há só um tipo de ação a negociar, certo? Na Volkswagen, nem ela negocia numa só bolsa. E as ações têm tido aqui, na primeira percepção, comportamentos diferentes. O que é que se está a passar? Explica-nos primeiro aqui que ações são estas diferentes, que negociam. Sim, antes de dizer que ainda falta um caminho a percorrer para que a Volkswagen consiga superar em termos de capitalização, a produção automóvel, claramente cilindra a Tesla, mas a Tesla ainda vale cerca de 700 mil milhões de dólares. Ultrapassou a SAP, não é? Ultrapassou na bolsa onde está. Exatamente, mas o que é facto é que a Volkswagen está, nesta última semana, começou a corrida para alcançar o que pode ser a Tesla, o que é interessante, Ligou o ou pelo motor. menos as duas convergirem. Claro. Agora, falaste numa questão muito importante, que é, existem dois tipos de ações da Volkswagen e também quem tem interesse pelas ações deve perceber qual é a diferença. Existem as Volkswagens preferenciais sem voto, que dão direito a dividendo, e existem as ações ordinárias que dão direito a voto. Eu, se comprar uma ação ordinária, posso ir à Assembleia Geral e posso votar. Neste gráfico, são as ordinárias, são as que estão em barra branca. Ou seja, quem compra estas ações vai à Assembleia Geral e pode votar, muito embora provavelmente não vai ter poder de voto nenhum, porque a família Porsche controla a Volkswagen, por isso eles têm mais de 50% e o Estado também tem cerca de 20%, por isso na realidade há pouco free float, mas o que é facto é que quem comprar ações da linha branca, que são as ações ordinárias, pode, para além do dividendo, pode ir lá votar. As outras, que são as ações preferenciais sem voto e no fundo com direito a dividendo, são as que estão linha azul. E o que nós vimos é que no último ano as ações com direito a dividendo estavam sempre a transacionar a um valor superior. Nestas últimas 5, 6 dias, houve um interesse muito específico por ações com voto, o que significa que ou pode ser algum fundo, algum institucional com interesse em ter um direito de voto, mas provavelmente para o investidor o que lhe interessa é o dividendo. Por isso, há que ter cuidado, as pessoas têm que, quando investem, saber o que é que querem. Querem a parte do voto ou querem a parte do dividendo ou querem só estar expostas à Volkswagen, no matter what. Portanto, é preciso ter atenção quando se tiverem interesse, não é recomendação, mas seja nesta empresa ou noutra, em que se verifiquem estas situações, que ação é que estão a comprar e o que é que ela confere, que tipo de ação é, certo? Sim, porque há muitas ações que têm ações preferenciais e ações sem voto, e o que o investidor tem que saber é qual delas é que quer, até porque muitas vezes pode existir uma diferença substancial. Por exemplo, até o ano passado não existia uma grande diferença, apesar das ações sem voto, sem direito a voto, estarem a transacionar ligeiramente acima. O que é facto é que nos últimos dias nós vemos uma diferença que chega a ser quase de 20% entre as ações. Por isso, pode sair até caro a um investidor que não perceba ou que não saiba que ações está a comprar. Agora mencionaste um segundo facto, que são as bolsas. É verdade, era isso. As bolsas, não só alemã, mas também temos aqui cotação nos Estados Unidos. E muitas vezes vemos subidas de 20% nos Estados Unidos, 10% na Europa, ou subida Aconteceu, por exemplo, na quarta-feira ter havido um dia em que subiu na Europa cerca de 9% e depois subiu quase 30% nos Estados Unidos. Como é que isto acontece? Exatamente, porque a Europa não nos podemos esquecer que fecha às 4 da tarde, às 4h30. E os Estados Unidos esta semana fecham, ou nas próximas 2 semanas fecham às 8 da noite, mas normalmente fecham até às 9. Por isso existe um período adicional de negociação. E o que é que aconteceu na quarta-feira? As ações, após o fecho da Bolsa Europeia, as ações continuaram a subir nos Estados Unidos. Tanto que na quinta de manhã as ações abriram a subir fortemente, as ações da Volkswagen, para compensar... Na Alemanha, sim. Abriram a subir fortemente para compensar o que tinha acontecido na noite anterior no mercado norte-americano. Exatamente. Portanto, elas vão acabar por convergir, não é? Correto.
correto. Ou Ok. seja, aqui a arbitragem pode ser momentânea, mas elas vão ter que acabar de convergir porque são basicamente a mesma empresa. Ok, e em termos de destaque, eu acredito que ainda vamos, quem sabe, trazer Volkswagen mais vezes, porque os próximos dias e as próximas semanas vão ser interessantes para ver como é que o mercado continua a reagir a este título. E agora é tempo de consultório. E então temos aqui o nosso consultório, vamos aqui às nossas perguntas aqui rapidamente. Começamos pela primeira pergunta do Augusto Cordeiro. Olá Bárbara, primeiro felicitar o excelente trabalho que realiza, muito obrigada. A minha questão prende-se com o facto de ter começado a investir em ETF, que possuem uma boa percentagem de exposição a obrigações. Daí querer diversificar a minha carteira, nomeadamente em ações no setor tecnológico. Será de aproveitar o momento atual do mercado? Obrigado e aguardo ansiosamente o próximo. Não está mal escrito, é podcast, é uma brincadeira que fazem quem acompanha o nosso podcast Money Bar. Então, é um bom momento para as tecnológicas? É preciso ter cuidado, porque também o que estamos a assistir é uma rotação de setores. Não nos podemos esquecer que no último ano as ações tecnológicas foram muito beneficiadas com o efeito de confinamento e pandemia, por isso tivemos valorizações substanciais em Apple, Microsoft, as Google, as maiores empresas e no fundo refletiu-se no índice Nasdaq. O que nós estamos a assistir ontem à tarde e até hoje nas bolsas americanas é uma correção no Nasdaq, ou seja, as ações, os investidores começam a tirar um bocadinho de dinheiro do índice do setor tecnológico e a investir noutros setores, nomeadamente, por exemplo, a banca está a subir por força da subida das taxas de juros nos Estados Unidos. Por isso, existe aqui este efeito de rotação de setores e por isso há que ter cuidado eu acho que há sempre que ter cuidado na concentração. Eu acho que o segredo para o longo prazo é estarmos diversificados e se for tirar de um fundo para colocar especificamente só em tecnologia, é preciso ter cuidado porque provavelmente temos um setor tecnológico que estará mais fraco nas próximas semanas. Não quer dizer que a tendência de longo Mas prazo... o facto de estar mais fraco não pode haver aqui algumas oportunidades, não digo que em todas, mas em algumas poderá começar a haver uma oportunidade, ou o facto de as tecnológicas estarem aqui com múltiplos tão elevados que uma correção até é saudável. Eu acho que uma correção é saudável. Agora, provavelmente, o que o nosso seguidor deverá fazer é fazer alocações ou fazer realocações faseadas, não fazer tudo de uma vez, se calhar do que ele pretender alterar, em vez de estar a alterar num dia, fazer alterações semanais, mensais, depende do montante de dinheiro, depende dos montantes investidos, mas se calhar fazer realocações para também, imaginemos que o setor tecnológico continua a corrigir durante um mês, vai fazendo o dollar costing average e vai fazendo média. E vai saindo também das obrigações. E assim não fica todo concentrado, o risco não fica concentrado só numa operação. Muito bem, penso que ficou aqui esclarecido, Augusto. Vamos passar então à próxima pergunta. Pergunta-nos o Gonçalo Melo: quais as vantagens de ter um ETF que replique o MSCI World sobre um que replique o S&P 500? Mas antes mesmo aqui de responder, dizer então que quem quiser pode enviar as perguntas para o nosso consultório. Vão encontrar o link na descrição. Enviem então as vossas perguntas para que possam ser aqui respondidas então no consultório. Então, Pedro, qual é que é a resposta que nós temos aqui para o Gonçalo? Vantagens e desvantagens de ter um ETF que replique um MSCI World, ou seja, um índice mundial e um índice da principal mercado norte-americano, do S&P 500. A principal vantagem é, mais uma vez, o efeito de diversificação. O MSCI World está exposto a todas as economias mundiais, muito embora o maior peso, cerca de 40%, seja Estados Unidos, 40 e pouco,
consegue ter uma diversificação não tão dependente dos Estados Unidos e, por exemplo, agora as bolsas europeias têm vindo a restar uma boa performance, por isso provavelmente não está 100% exposto não só ao S&P 500, mas também ao dólar, porque um MSCI World está exposto basicamente a um cabaz da economia mundial. E essa é a principal vantagem, teoricamente a volatilidade será menor, a rentabilidade provavelmente também é menor, mas lá está, isto tem a ver uma questão risco-rentabilidade. E depois, provavelmente, em princípio, a economia americana irá continuar a crescer mais e o S&P continuará a ser um índice de referência, mas para quem quer também aproveitar um pouco a exposição ao crescimento dos mercados emergentes ou estar mais diversificado, provavelmente em vez de ter vários ETFs ou vários títulos, poderá fazer sentido ter um índice mundial, mas mais uma vez existe aqui a vantagem do efeito da diversificação, mas provavelmente vem com um custo de menor rentabilidade, mas também menor volatilidade, por isso provavelmente o nosso seguidor pode dormir melhor. Sim, e quando olhamos também aqui, só para finalizar, quando olhamos aqui, por exemplo, para o S&P 500, dizer que obviamente vai estar exposto à maior economia do mundo, e isso pode ser visto como uma vantagem, mas por oposição está mais concentrado, portanto está menos diversificado. E é preciso ter em atenção, se a pergunta é feita também para uma ideia de, ok, eu vou investir toda a minha poupança que eu tenho ou todo o dinheiro que eu quero aplicar, ou se é uma parcela, porque se é uma parcela isso vai diversificar de outras formas, e até pode recorrer a vários ETF. Aqui o princípio, e digamos que as boas práticas de gestão de portfólio recomendam é que de facto se opte pela diversificação, porque às vezes andamos aqui todos, lá está, muito por causa das grandes subidas que existiram na última década, não é? Tivemos aquele bear market o ano passado, mas isto continua para ali acima, muitas das ações grow, a tecnologia tudo muito a crescer, de repente pode haver aqui uma falsa sensação que é sempre assim, não é? E o ano passado já deu para tirar aqui, já deu para alguns de repente ficarem sem ar, não é? Em março houve muita gente sem ar, porque meus amigos, os mercados não entram em bear market porque está tudo contente. O mercado se entra em bear market é porque há pânico. Mas entramos nós é que entramos em bear market. É verdade. E pronto, eu penso que a questão ficou respondida. Agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado e que têm nos dado aqui o feedback relativamente ao market to market, e tem sido muito boa. Aproveitar também para lhe pedir, não se esqueça de deixar aqui um like, partilhe, subscreva o canal e ative as notificações para quê? Para saber quando sai este magnífico episódio que eu e o Pedro aqui preparamos para todas as semanas para si, para ser alertado de que existe aqui um market to market. Agradecer aqui ao meu companheiro de viagem, Pedro Lino, por me ajudar aqui nesta semana na leitura dos mercados e por, acima de tudo, estarmos aqui a promover mais e melhor educação financeira. Esta semana viajamos num carro da Volkswagen, para a semana sabe-se lá onde é que vamos viajar, mas também obrigado a todos e vemos para a semana. Até para a semana! Beijo.